Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Glória a Deus. Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Louvamos a Deus por esta noite, que o Senhor nos concede estarmos na sua presença, adorando e glorificando a Deus juntamente com os irmãos. Todos estão me ouvindo aí atrás? Estão me ouvindo? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Melhorou aí? Melhorou? Dá para ouvir, irmãos? Glória a Deus. Tá melhor? Tá melhor? Isso. Glória a Deus. Louvamos a Deus nessa noite, irmãos, pela vida do pastor Marcos. Há quase 3 anos ou mais que nós não se vemos, né? Foi antes do senhor vir para cá, né? Pastor Marcos, grande amigo, sua digníssima esposa, Deus abençoe em Cristo Jesus, sua família. Pastor Dida, feliz em vê-lo aqui nessa noite. Sua família, que Deus abençoe em Cristo Jesus. E feliz de ver essa igreja, mais um lugar onde o Senhor tem abrido com um projeto de resgatar vidas e transformar a vida de cada um que aqui está. Que Deus abençoe a todos que aqui estão, pastores, pastor Luiz César, amigo também, companheiro. Glória a Deus. Seu pastor, a senhora, tive o privilégio de conhecer hoje. Que Deus abençoe em Cristo. A toda a igreja, mas que Deus venha abençoar a todos de uma forma soberana e grandiosa. Que Deus possa continuar frutificando esse ministério e crescendo a cada dia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Trago um abraço da minha esposa, não pôde vir, pois temos ali também um trabalho na região do Capão Redondo. Está bastante corrido lá hoje. Como o pastor Luiz, pastor Marcos diz, sempre existe uma grande mulher que intercede pelos homens, né? Se Deus me usa é por amor da minha, viu, irmãos? Que se não fosse, eu estava mais ou menos enrolado, mas Deus é bom. E o diabo não presta, amém? Amém. Atos 2, versículo 14, quem encontrou, diga amém. Amém. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, que escutai minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 37 do mesmo capítulo diz assim: ouvindo eles isto, compungiraram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O versículo de número 46, que diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E você diz amém. Pode sentar glorificando a Deus, quem assim pode. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabemos que o culto desta noite é um culto voltado a missões, aonde todos nós nos reunimos com o objetivo de demonstrar o amor de Deus para com a vida do ser humano. Aleluia! Missão não é nada mais, nada menos do que viver os 2 maiores mandamentos
amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O nosso Deus, o seu foco sempre foi resgatar vidas, transformar a situação do ser humano. O projeto maior de Deus sempre foi trazer livramento, escape para todo homem ou toda mulher que uma vez se embaraça ou deixa se envolver com as coisas que este mundo ele vem a oferecer. É bem verdade que na nossa visão espiritual são coisas que nos afastam da presença de Deus, são coisas que irão desagradar a vontade do Senhor, mas na visão carnal são coisas que alimentam a carne. E por muitas vezes nos deixamos levar por essas circunstâncias e acabamos nos envolvendo. Mas quando nós observamos dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que o projeto maior de Deus sempre foi esse: trazer algo novo sobre a vida do homem e da mulher que uma vez ouve a sua voz e decide caminhar em novidade de vida. Deus ele sempre apareceu com novas oportunidades para a vida de todo aquele que uma vez deixa o seu caminho pecaminoso e quer atentamente ouvir a voz de Deus e caminhar segundo os seus preceitos. Desde a criação do mundo, desde a formação do homem, a sua imagem e a sua semelhança, desde o cair do homem, o cair da mulher, Deus ele entrou com esse projeto, um projeto de transformação, um projeto de libertação, sabendo-se que passava-se os anos e a cada dia que se passava, o homem vinha se corrompendo, o homem vinha se afastando da presença de Deus. Mas se tem uma coisa que Deus ele é, irmãos, é persistente. Se tem uma coisa que Deus ele é um grande investigador ou investidor na nossa vida e no nosso ministério. Deus jamais deixará ou Deus jamais desistirá de investir em todo aquele que uma vez ele escolheu para ser servo e serva dele na sua presença. É bem verdade que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas a Bíblia também diz que Deus não faz acepção de seu ninguém. Deus ama todos de uma só forma e todos de igual modo. O amor de Deus abrange o coração do homem de tal forma que nossa vida começa a ser transformada por completa. Uma vez que nós deixamos esse amor adentrar a nossa alma, nós começamos a entender que tudo que por muitas vezes caminhamos ou vivenciamos sobre esta terra, momentos de sofrimento, momentos de angústia, momentos que por muitas vezes nos arranca lágrimas e lágrimas de sangue, nós entendemos que o projeto de Deus sempre será maior em nossa vida. Ainda que por muitas vezes o pensamento de desistência venha bater em nossa mente, invadir o nosso coração, o sofrimento, a angústia venha chegar, invadir a nossa alma, nós vamos entender que há uma promessa de Deus. E a Bíblia diz em João 14, o verso 1 a seguir: não turbe o vosso coração, na casa do meu pai há várias moradas. Eu posso morar de aluguel aqui, irmão, mas meu apartamento está reservado lá. Eu posso não ter a minha casa própria aqui, mas o meu lugarzinho está reservado lá no céu, e isso ninguém pode tirar. A Bíblia Sagrada nos garante isso, que nós seremos não somente vencedor, mas mais do que vencedor na presença de Jesus. Você pode olhar para o teu irmão, cutucar ele, despertar ele do frio e dizer: tu não é vencedor. Pode falar, irmão, não é pecado não. Fala: tu não é vencedora. Tu é mais do que vencedor. Tu é mais do que vencedora na presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus sempre entrou com o seu projeto de transformar a vida do homem. Uma coisa que Satanás ele sempre pensou foi que ele sempre iria frustrar o projeto de Deus, quando Deus decidiu descer do céu e com a sua própria mão formar o homem à sua imagem e semelhança. E uma coisa interessante, irmãos, que Deus ele sempre usa a minha e a sua vida como ferramenta principal para surpreender o nosso inimigo. Você pode olhar para o teu irmão e dizer para ele: tu és. Não fala com som, irmão. Fala: tu és a ferramenta principal de Deus para surpreender teu inimigo. Eu acho que você não entendeu, então eu vou te explicar. A Bíblia vai dizer,
Bíblia vai dizer que Satanás, ele decide tentar subir acima de Deus, tentar colocar um trono acima do Senhor. E o projeto de Satanás era ultrapassar a glória de Deus, sendo que a Bíblia vai nos informar que acima de Deus somente a sua coroa, sendo que a Bíblia vai nos orientar que nada nem ninguém pode usurpar o poder de Deus. Mas Satanás colocou isso no seu coração. Lúcifer até então colocou isso no seu coração. Lúcifer não era nada mais, nada menos do que o regente do coral dos céus. Lúcifer era quem atraía a adoração a Deus, era quem chamava a adoração ao Senhor. Sempre que Lúcifer reunia os anjos, era para chamar a adoração a Deus, para trazer diante do Senhor a adoração. E quando Deus ele descobre a rebelião que Lúcifer assim tinha programado e arquitetado para tentar ultrapassar a sua glória, a Bíblia vai dizer que Lúcifer é jogado para fora do céu com terça parte dos anjos. Imagina o pensamento desse inimigo, pensando: Deus está frustrado, Deus está decepcionado, Deus vai se trancar, porque o que trazia alegria no teu coração, que era adoração, foi te arrancado, porque Lúcifer era o regente, era ele que fazia a organização para atrair adoração a Deus. Mas agora Lúcifer não faz mais parte do quadro celestial. Lúcifer agora é chamado de Satanás, diabo, o inimigo. Imagina ele pensando e quem sabe já arquitetando a festa para tentar se alegrar, porque ele acabou com o projeto. Mas sempre quando o inimigo levanta para tentar destruir um projeto de Deus, Deus já está 10 vezes mais na frente dele. Sempre quando Satanás tenta levantar para acabar com um projeto do Senhor, Deus já está arquitetando e projetando algo maior lá na frente. Aí Deus decide sair da sua glória, Deus decide sair do seu trono e começa a passear na terra. E Deus pega com sua própria mão barro e começa a criar um boneco. Deus acha bonito e decide soprar sobre esse boneco a unção, o fôlego de vida. Esse boneco cria-se forma humana, e sobre ele Deus não coloca nada mais, nada menos do que a unção da adoração. Deus decide escolher o homem como ferramenta principal para atrair a adoração novamente a Deus. Eu acho que você não entendeu. Satanás pensou que tinha acabado a adoração no céu. Satanás pensou que ia acabar a adoração no céu. Deus te criou, meu irmão. Deus te formou, meu irmão. E tu és ferramenta principal de Deus para atrair a adoração ao céu. Quem veio nesta noite adorar a Deus, quem saiu da tua casa nesta noite para inalar as lágrimas de Deus na sua adoração, o momento é hoje, o momento é agora. Então eu quero te convidar a levantar a tua mão para o céu, erguer a tua voz bem alto e adorar a Deus. Ele merece nesta noite. Ele merece. Ele merece toda a nossa adoração. Satanás pensou: está tudo acabado. Deus te criou, Deus te formou. E por isso Satanás deixou de investir no reino espiritual e começou a investir contra a ferramenta principal de Deus. Quem? Eu, você. Satanás diuturnamente ele investe contra a nossa vida para tentar nos arrancar da presença de Deus, para tentar tirar de nós o que é de mais precioso em nossa vida. O que é um sapato bonito? Não. O que é um terno bonito? Não. O que é uma voz bonita? Quem sabe uma voz rouca como a minha? Não. O que é a presença do Espírito de Deus? O que é de mais importante na vida de um homem e de uma mulher não é a sua formação teológica. O que é de mais importante na vida de um homem ou de uma mulher não é somente os seus bens alcançados sobre esta terra, mas é a presença do Espírito de Deus. O homem que tem a presença do Espírito de Deus, ele permanece firme na presença do Senhor em meio à tempestade, em meio às calúnias, em meio à fofoca, em meio às panelinhas. O homem que tem a presença do Espírito de Deus na sua vida, numa hoste do inimigo que aparta e arranca ele da presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu dizendo: nada me afastará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade e nem a mortandade, nada me afastará do amor de Deus. Quem está firme em Deus, nada te abala. Quem está firme em Deus, nada te desmoraliza. Quem está firme em Deus, ele permanece com a tua visão no foco que é Jesus Cristo de Nazaré.
Mas o inimigo não dorme, o inimigo não toscaneja, cada dia ele investe contra a nossa vida. Por muitas vezes nós podemos até mesmo brincar na presença do Senhor Jesus, mas Satanás jamais deixará de brincar de ser inimigo, e é por isso que ele investe profundo contra a sua vida e contra a sua família, para tentar destruturar aquilo que Deus levantou na sua vida, no seu lar, em meio ao chamado que o Senhor tem sobre a tua história. É por isso que de geração em geração, quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos ver que todos os homens e todas as mulheres que Deus ele escolheu, Satanás entrou com as suas investidas para tentar destruir com a sua vida, para tentar anular o projeto de Deus na sua história. Quem não se lembra do rei Davi, homem que quando pegava a sua harpa, começava a compor os salmos, atraía a presença de Deus. Davi ele era tão conhecido como um homem que atraía a presença do Senhor, que o rei da época, Saul, chamava Davi para tocar a harpa para ele. E quem sabe Davi chegava no reinado de Saul e começava a tocar sua harpa, se salmodiar na presença de Deus, dizendo: o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Davi, quando se sentia sozinho, ele dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente por águas tranquilas. Quando Davi se sentia enfraquecido, ele olhava para o céu e dizia: eleva os meus olhos para um monte, de onde me virá o socorro. Ele mesmo respondia dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando Davi se sentia abandonado, ele começava a salmodiar, dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tem crente que confia em Deus aqui nesta noite? Tem. Tem crente que confia em Deus? Tem. O interessante é o nosso foco está em Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o inimigo ele investe contra a vida de Davi. E nós conhecemos bem essa história. Quando Davi ele acaba caindo, acaba se levando pelo desejo carnal e caindo com a moça por nome de Batseba, mulher casada, traindo para si o pecado do adultério e ao mesmo tempo o pecado do homicídio. Mas Davi acreditava que quem poderia remir os seus pecados não era o seu vizinho da direita e nem da esquerda. Davi acreditava que quem conhecia a sua vida melhor do que o seu pai, melhor do que a sua mãe, ou melhor do que a tua esposa, era o próprio Deus. E é por isso que Davi escreve o Salmo 51, e Davi vai dizendo: Deus, eu sei que eu me apartei de ti, eu sei que eu deixei o pecado entrar no meu coração, mas não aparta de mim a tua presença. Torna-me da alegria da tua salvação, não tira de mim o teu Espírito Santo, porque o homem que não tem o Espírito de Deus, ele é como uma folha seca caída no chão. O vento bate para lá, para cá, ele fica sem direção, ele fica sem rumo. O homem que não tem a presença do Espírito de Deus, a qualquer ventania que vem na tua vida, ele desmorona, o teu casamento vai à falência, o teu ministério acaba sendo destruído. Mas o homem que tem a presença do Espírito de Deus, a Bíblia diz que não há ferramenta preparada contra ele que prevalece. O homem que tem a presença do Espírito de Deus, Isaías escreveu dizendo que ele pode passar pelas águas, mas o rio não vai te submergir. Ele pode passar pelo fogo, mas a chama não vai arder nele. O homem que tem a presença do Espírito de Deus pode levantar todo tipo de demônio dos infernos: Pombagira, Serpilita, Maria Padilha, Maria Mulamba, Chucaveira, Tranca-Rua, Sete Facada. Ele entende que o poder vem de Deus, a glória vem de Deus, a honra vem de Deus, a unção vem de Deus, e operando Deus, quem impedirá? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O homem que tem a presença do Espírito de Deus pode fazer todo tipo de feitiçaria contra a vida dele, não vai prevalecer. É por isso que Balaão ele diz para Balaque: contra Jacó não há encantamento e contra Israel não há feitiçaria. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se Deus falou,
Ele vai concretizar, pastor Marcos. Esta porta, se Deus foi Deus que abriu, não há demônio que vai fechar, porque o próprio Jesus disse que o inferno não vai prevalecer. Eu quero te convidar a levantar tua mão pro céu por um minuto. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Antes que eu comece a pregar, eu quero te convidar a levantar tua mão pro céu, fechar teu olho e render a Deus um minuto de adoração. Ninguém veio aqui somente para mais um culto. Ninguém veio aqui para ver quem é que ia pregar, quem ia louvar. Todo mundo entrou por essas portas com o intuito de adorar a Deus. Quem veio adorar a Deus que veio? Quem veio adorar a Deus que veio? Levante a mão em nome de Jesus. Levante a mão em nome de Jesus. Comece a adorar a Deus por um minuto. Eu te convido a expressar a tua adoração a Deus nesta noite. Ele merece toda a glória. Ele merece toda a honra. Ele merece toda a adoração. Adore a Ele, vai. Adore a Ele, vai. Adore a Ele, vai. Adore a Ele, vai. Adora, adora, adora. Já tem gente adorando aqui na frente. Já tem gente adorando ali na frente. Já tem gente adorando ali atrás. A Deus toda a glória nesta noite. Minha filha, ela mandou o céu. Deus, Ele merece toda adoração. Então, quem me dirá assim até quando começa a engrenar, sai de baixo. Jesus Cristo, Ele veio com um projeto maior ainda sobre a terra. Aleluia! Porque quando nós abrimos a nossa Bíblia e vemos uma página em branca entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, esta página em branca simboliza um tempo em que a nação de Israel, ela vivencia o silêncio de Deus. A nação clamava e Deus não respondia. A nação buscava e Deus não respondia. A nação, por motivo da negligência do povo, pois o povo começou a entender o segredo do sacrifício, então o povo fazia conforme o seu querer durante o dia inteiro, e antes do pôr do sol era só oferecer um sacrifício a Deus e tudo estaria resolvido. E o povo começa a andar e a caminhar desta forma, e Deus resolve então ficar em silêncio contra a nação de Israel. A nação buscava, mas Deus não respondia. A nação clamava, mas Deus não respondia. Mas uma coisa eu aprendi em meio a esta minha caminhada, irmãos, que o silêncio de Deus é sinal que Deus está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, é porque Deus está projetando algo maior na nossa vida. Quando Deus está em silêncio, não quer dizer que Deus nos esqueceu, não quer dizer que Deus nos abandonou, não quer dizer que Deus virou as costas para nós. É simplesmente que Deus está aperfeiçoando o milagre em nossa vida. É tipo como se fosse em um teatro. Nós chegamos e a cortina está estampada, e de repente começamos a perguntar: será que alguma coisa boa vai sair daí? E quando a cortina se abre, pronto, o espetáculo é maravilhoso. Eu acho que você não entendeu. A cortina está estampada na tua vida. Ninguém está vendo nada acontecer. Alguém olha e diz anos e anos e nada acontece na vida desse homem e desta mulher. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer que a cortina será estampada na tua família e no teu lar. A cortina será aberta e o nome do Senhor será glorificado, e quem viver verá o milagre que Deus vai oferecer na tua vida. A nação vivenciou o silêncio de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus está trabalhando em algo maior para a nação de Israel. E quando nós abrimos a Bíblia a partir do capítulo 1 do livro de Mateus, nós entendemos isso. Quando Deus ele decide, o Senhor Jesus Cristo decide vir à terra com o objetivo de morrer por toda a humanidade e remir todos do pecado. A Bíblia vai dizer que através de uma virgem e através do Espírito Santo, Jesus ele vem à terra. Jesus chega simples,
havia uma profecia em Isaías, em que viria sobre a terra o Messias, e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. E todos pensavam que quando Jesus viesse, os fariseus imaginavam que quando Jesus viesse, Jesus chegaria montado em um cavalo branco, Jesus já nasceria sendo o rei, o príncipe em toda a terra. Mas Jesus, ele chega simples. Jesus, ele nasce em uma manjedoura. Jesus, ele é criado por um simples carpinteiro. Jesus nasce nas províncias pequenas em todas a Jerusalém, por nome de Nazaré. E que não se lembra que quando o Senhor Jesus Cristo, logo depois do teu ministério ser iniciado, ele chegar diante de um homem por nome de Natanael, e ele perguntar: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus responder: antes mesmo de tu chegar aqui, eu já te vi sentada, tua mãe, debaixo de uma figueira, pedindo misericórdia a Deus. Deus, por sua infinita misericórdia, decide enviar Jesus para resgatar o homem de todo sofrimento. E se tem um grande investidor em missões, é o nosso Deus. Deus jamais desiste de investir em alguém. Ainda que todo mundo te abandone, Deus jamais te abandonará. Ainda que todo mundo te rejeite, Deus jamais te rejeitará. Ainda que o mundo todo vire as costas para você, Deus sempre estará de braços abertos, esperando uma atitude sua para te abraçar. Jesus Cristo vem à terra, e quando Jesus, ele começa a iniciar teu ministério, como prega o evangelho e resgatar vidas do pecado, Jesus decide escolher para si 12 homens, 12 discípulos que iria andar com ele e aprender o segredo da palavra. E assim que o Senhor fosse tomado aos céus, esses 12 continuaria pregando o evangelho, resgatando vidas, invadindo as sinagogas com a pregação da palavra. Esses 12 homens, em cada um tinha um caráter, em cada um tinha uma forma de pensar ou uma forma de agir. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Isso. A Bíblia vai dizer que Jesus escolhe 12. A cada um desses tinha um caráter, uma forma de agir, uma forma de reagir. João era conhecido como discípulo do amor. Sempre quando alguém, o próprio Jesus, sentia-se angustiado, João oferecia o seu ombro para que pudesse se repousar. Tomé era o descrente, era o que acreditava só vendo, só enxergando. Judas já era conhecido como traidor. Agora existia no meio dos 12 um discípulo por nome de Pedro. Pedro era um discípulo desacreditado. Ninguém dava nada para Pedro. Quem está me ouvindo, diga amém. Deixa o mando, irmão. No final nós vamos dar lugar. Isso. A Bíblia vai dizer que Pedro era desacreditado. Ninguém dava nada para Pedro, pastor. E a Bíblia vai nos informar que Pedro era um grande pescador. Pedro, ele era um grande pescador. Pedro era... Você está me acompanhando, né? Pedro era... E Jesus chega na beira da praia e diz: eu vos convido para deixar de ser pescador de peixe e tornar-se pescador de homens. Pedro larga tudo e começa a seguir Jesus. Só que Pedro era aquele tipo de crente, irmãos, como um dia eu fui, que agora há 13 anos eu sirvo o Senhor. Mas acredito que muitos de nós passamos até mesmo por isso hoje. Passa com a Bíblia na rua e alguém diz: olha o crentinho, olha o santarrão, diz que aceitou Jesus, mas não mudou nada. Pedro era assim, irmãos. Aonde que Pedro passava, alguém dizia: esse aí nunca vai mudar. Anda com Jesus, mas sua vida continua a mesma. Pedro era um tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa pernambucana. Tem pernambucano aqui? Tem? Meu Deus! Aquele povo bravo, sabe? E um errado já foram para casa. Eu sou mineiro, então eu sou mais calmo, né? Sou mais pacífico. Mas o pernambucano é um tipo, né? Bem conhecido, um pouco bravo. E Pedro era dessa região, um camarada bravo,
que não levava desaforo para casa. A história vai dizer que quando Pedro ia pescar e voltava da pescaria e não conseguia apanhar nenhum peixe, Pedro arrancava sua espada e ameaçava os pescadores na beira da praia e tomava os seus peixes. Na vizinhança, na região, todo mundo temia Pedro. Além de ser um camarada bravo, Pedro era um homem ousado. Quem não se lembra que quando Jesus ele estava pregando, Jesus ele disse: todo aquele que não deixar pai, mãe, família, filhos em busca de mim, não me dará o reino dos céus. Aí Pedro olha e diz: Senhor, eu vou largar tudo e te seguir, mas o que eu vou ganhar em troca disso? Aí Jesus olha e diz: nesta vida 100 vezes mais, e ainda a vida eterna. Pedro era um homem ousado, e para tudo ele tinha uma indagação e uma pergunta. Quando ele ficava injuriado contra um irmão que pecava ou falava muito dele, ele chegava para o Senhor Jesus e perguntava: Senhor, o quantas vezes eu tenho que perdoar esse camarada? Jesus olhava e dizia: 70 vezes 7 por dia. Pedro era ousado, irmãos. Pedro perguntava tudo. Pensa um camarada que era ousado na presença de Deus, mas ninguém dava nada para Pedro. Lembra que quando o Senhor Jesus Cristo estava para ser entregue nas mãos dos soldados, foi Pedro que arrancou a espada do soldado Malcolm e cortou a sua orelha. Pedro era um homem ousado. Ou quem não se lembra, naquela época em que Jesus ou os discípulos estavam atravessando o mar, e Jesus não estava no barco nesta feita, e de repente a tempestade veio, as ondas começou a aumentar, o povo começou a desesperar, porque assim quando a tempestade aumenta, tem alguns que até aguentam, mas tem outros que desespera, e o que ele quer é se lançar no mar. Eu vou tentar atravessar nado. Pedrão não permaneceu no barco, e de repente alguém olha em meia neblina e vê uma sombra vindo em direção ao barco. Alguém grita dizendo: é um fantasma. Aí alguém olha e diz: não, aquela passada eu conheço, aquele andar eu conheço, é Jesus Cristo de Nazaré. Aí Pedrão olha e diz: Senhor, se tu és mesmo Jesus, permita que eu vá a teu encontro. Jesus disse: então vem, Pedro. Pedro começa a andar por cima das águas. Pensa um camarada ousado, era Pedro. Além de ser ousado na área material, Pedro era ousado na área espiritual. Pedro tinha intimidade com o Senhor Jesus. Quem não se lembra que quando o Senhor Jesus estava pregando, o Senhor disse: todo aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Aí todo mundo se retirou, a multidão foi embora. Jesus olhou e disse: vocês não vão? Pedrão olha e diz: para onde iremos nós? Se só o Senhor é que tem palavra de vida eterna. Pedro conhecia com quem ele andava. Olha para o teu irmão e diz: eu conheço com quem eu ando. O nome dele é Jesus. Pedro conhecia com quem ele andava. Pedro sabia quem é que estava ao seu lado. Olha, as pessoas que olhavam para Pedro não davam nada para Pedro. As pessoas que olhavam para Pedro desacreditavam do projeto de Deus na vida de Pedro. As pessoas que olhavam para Pedro rejeitavam Pedro pela sua forma de ser, pela sua forma de agir, ou pelas coisas que ele tinha cometido no passado. Mas Jesus investiu pesado em Pedro. Jesus disse: de você eu não vou desistir, de você eu não vou largar mão. Até na mesa, reunido na última ceia, Jesus disse: Pedrão, Pedrão, antes que o galo cante por 3 vezes, tu vai me negar. Pedro disse: não, Senhor, se for possível, eu morro por ti. Pedro tinha uma intimidade tão grande com o Senhor, sem Jesus Cristo, que Jesus Cristo ele foi mortificado na cruz do Calvário. E logo depois de 3 dias de Jesus ressuscitar, a Bíblia diz que a primeira pergunta que Jesus ele faz na reunião é: cadê Pedro? Pedro pecou, Pedro negou Jesus, mas Jesus não desistiu de investir em Pedro. Pedro negou servir e andar com Jesus, mas Jesus não desistiu de investir em Pedro. Olha para o teu irmão com olhar de autoridade e diga: Jesus jamais desistirá da sua vida. Fala com mais graça: Jesus jamais desistirá de investir na sua família. Glória
nome do Senhor Jesus Cristo. O projeto maior aqui nessa noite é te dizer que Jesus, Ele te ama. O amor de Deus, Ele abrange a tua casa e a tua família. Talvez você que está aqui hoje, um dia você não estava nesse exato momento, quem sabe numa boca de fumo, apanhando drogas, quem sabe num pancadão, quem sabe num prostíbulo, ou quem sabe igual eu que cresci, fui criado no meio da umbanda e da feitiçaria, batendo tabaco e dizendo que algum era bom e ninguém dava nada, todo mundo desacreditava. Aí Jesus disse: eu vou investir nesse aí, aonde ninguém dá nada, é nele que eu vou investir. Aonde todo mundo rejeita, é nele que eu vou investir. Eu quero que você levante a mão mais alto que você puder. Eu vou lançar a primeira profecia de Deus da tua vida aqui nesta noite. Deus me trouxe aqui um profeta dele para te dizer que aquele ou aquela que está te dando mais dor de cabeça na tua casa e na tua família, aquele que está trazendo mais preocupação para a tua mente, tirando teu sono, angustiando a tua alma, é ele que Jesus está investindo nesta noite. É nela que Jesus está investindo nesta noite. O crack não vai vencer, a maconha não vai vencer, a cocaína não vai vencer, o pancadão não vai vencer. Jesus Cristo, Ele é maior, 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 Ele é maior. Quem está entendendo que Jesus é maior, levante a mão, adore Ele nesta noite. Pessoal aqui já dizia: isso aí eu lavo a mão, eu desisto, já investi de todas as formas, mas não mudou, eu desisto. Jesus está dizendo: mas quando você desistir, eu estou investindo. Quando você parar, eu estou investindo mais ainda. O investimento de Jesus não é ouro, não é prata. O investimento de Jesus é o sangue dele derramado na cruz do Calvário. E esse investimento não tem borracha de Satanás que apaga. Esse investimento, irmão, não tem nada que supera o investimento de Jesus na tua família. Só quem precisa de uma libertação na tua casa, só quem precisa de uma libertação na tua parentela, só quem precisa que Jesus entre com uma grande libertação na tua família. Levante a mão mais alto que você puder. Eu quero te dizer que Deus é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Eu quero te dizer que Deus é Deus de perto, mas também Deus é Deus de longe. E enquanto você adora a Deus aqui, Deus pode estar visitando lá. Enquanto você está adorando Deus aqui, Deus está entrando com providência lá. Enquanto você está glorificando a Deus aqui, Deus está quebrando o coração de pedra lá. Eu quero profetizar com veemência nesta noite que Deus vai arrancar o vício. O que fumava não vai fumar mais, o que bebia não vai beber mais, o que cheirava não vai cheirar mais. Vai ter libertação de Deus na tua família, vai ter libertação de Deus na tua parentela. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Levante a mão mais alto que você puder e adore Ele. Jesus chamou Pedro para um particular, pastor José. Ele disse: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: Senhor, tu é quem sabes. Aí Jesus diz: então se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Não, você não entendeu não, irmão. Vem comigo na mensagem. Eu disse que Pedro para muitos não valia nada. Pedro é aquele tipo de pessoa que era rejeitado pela sua própria família. Aonde que Pedro passava, ninguém acreditava no projeto de Deus. E agora quem está ungindo Pedro a pastor
Pedro, não é pastor presidente nenhum, é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Quem está separando Pedro ao pastoral é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está dizendo: Pedro vai apacentar a minha igreja. Tem uma coisa, Pedro, eu te garanto que as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Tu és o pastor e eu sou a rocha. Tu vai estar lá na frente como anjo e eu sou cabeça. Eu quero ver o demônio destruir o meu projeto sobre esta igreja. Cadê a igreja de Cristo nesta noite? Cadê? Cadê a igreja de Cristo nesta noite? Cadê? Eu te trouxe nesta noite para te dizer que a porta do inferno não vai prevalecer. Não vai prevalecer. A porta do inferno não vai prevalecer contra o teu ministério, contra o teu chamado, contra o teu casamento. A porta do inferno não vai prevalecer, porque Deus está no comando. Glória a Deus! De repente o Pedrão carnal se torna um grande homem espiritual. De repente o Pedrão que ninguém dava nada se torna um homem cheio da presença do Espírito de Deus. Porque a Bíblia vai dizer em Atos 2 que o povo estava acreditando na profecia que Joel tinha profetizado no seu capítulo 2, a partir do versículo 28, dizendo que há de ser que naqueles dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Havia uma profecia: o Espírito Santo seria derramado sobre todo homem e toda mulher, e a igreja se reúne para orar em busca da descida do Espírito Santo. Atos 2, a partir do verso 1, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente sobreveio um vento veemente e impetuoso, invadiu toda a casa, e todos começaram a falar em outras línguas, como que é de fogo. Aí os fariseus olharam e disseram: peraí, tem alguma coisa errada aí. Ali tem hebreu, ali tem judeus, ali tem egípcio, e está todo mundo falando a mesma língua. O que é que está acontecendo? Um olha e diz: está todo mundo bêbado, está todo mundo chapado, está todo mundo embriagado. Aí a Bíblia vai nos informar que quem é que levanta no meio da multidão? Pedrão, aquele que ninguém dava nada. Pedrão levanta cheio de Deus, pega a sua espada e começa a pregar dizendo: ei, aqui não está ninguém bêbado, aqui não está ninguém embriagado, aqui está todo mundo cheio, do Espírito de Deus. Tem gente cheio do Espírito de Deus aqui dentro, tem gente cheio do Espírito de Deus lá dentro, tem gente aonde tem gente cheio do Espírito de Deus, é a presença do Deus. Imagina a cara de espanto dos fofoqueiros, imagina a cara de espanto dos caluniadores, aqueles que jogaram pedra de Pedro dizendo que Pedro nunca ia chegar em lugar nenhum, olhando e dizendo: peraí, quem é que está ali? É Pedrão, não é ele não. Aquele camarada ignorante, é ele que está pregando ali. Aí alguém diz: peraí, o que eu tenho que fazer? Aí Pedro diz: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. A Bíblia vai nos informar que a pregação de Pedro foi tão veemente que quase 3.000 almas levantou a mão dizendo: eu quero Jesus, 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 eu quero esse Jesus na minha vida, Pedro, esse Jesus que transformou a tua vida, eu quero ele na minha vida também. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: tu está entendendo? É com você mesmo, é tu mesmo que Deus vai usar para surpreender a tua parentela, a tua família, a tua vizinhança, teus colegas de trabalho, teus colegas na escola. É você mesmo que Deus vai usar. Quem está tendo luz, levante a mão e adore a Deus.
Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu sou o caçula dentre 6 irmãos. E eu passava nas ruas ali no interior de Minas, a dizer para o nome de Namuco, Posto Teoflotônio. E alguém olhava e dizia: será que é ele? O caçulinha. Ou mais um feiticeirinho na família, está daquele jeito ali, não é ele não. E pela bondade de Deus, hoje somos pastores.